Saudações, pessoal! Eu sou Raíza Cristina Canuta da Hora, mestre e doutoranda em História Social pelo Programa de Pós-Graduação em História da UFBA, especialista em Estudos Étnico-Raciais pelo IFBA, licenciada e bacharel em História pela Universidade Federal da Bahia. Eu sou professora de História da África na Universidade do Estado da Bahia, na UNEB, Campus 10, Teixeira de Freitas, e também professora de História no Instituto Federal da Bahia, além de integrar a rede de historiadoras e historiadores negros. Eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre o meu artigo intitulado Protagonismos de Mães Negras, Alforrias e Relações de Gênero no Brasil Escravista, que será publicado na coluna Nossas Histórias, no portal Guelé 10, Instituto da Mulher Negra. Nesse texto, a partir de cartas de liberdade registradas em Salvador em meados do século XVIII, eu demonstro como a atuação das mães africanas e afrodescendentes escravizadas e libertas foi fundamental para a conquista da alforria das crianças escravizadas. Nesse sentido, estou operando uma análise da categoria gênero, raça e classe, e pensando as experiências de maternidade de mulheres negras no Brasil escravista. Essa comunicação é uma parceria do Acervo Cultne, do portal Guelé 10 e da rede de historiadoras negras e historiadores negros. Eu me chamo Raíza Cristina Canuta da Hora, estou sentada à frente de uma parede branca, visto uma camisa social branca, listrada, uso brincos pequenos prateados, tenho cabelos longos e cacheados na cor preta e sou uma mulher negra, de pele clara, parda, segundo o IBGE. O texto publicado na coluna Nossas Histórias, do portal Guelé 10, é fruto de uma pesquisa que eu comecei a desenvolver no ano de 2009, quando eu estava na graduação em História, na Universidade Federal da Bahia, iniciando a minha trajetória como bolsista de iniciação científica. Naquela época, eu era bolsista de um projeto intitulado Angola Beira Bahia, Africanos de Nação, Angola na Cidade da Bahia, no século XVIII, coordenado pelo professor Carlos Eugênio Líbano Soares. Naquela ocasião, eu fui apresentada a documentação paroquial, setecentista, né? Especificamente os livros de termos de casamento, de batismo e de óbito. E a partir desse projeto, do professor Carlos Eugênio Líbano Soares, eu pude desenhar o meu tema de pesquisa para o mestrado, que veio depois de uns anos. E que parte de uma grande questão, que me norteia e me norteará por muitos anos, né? Que é pensar como africanas e africanos reorganizaram suas vidas após a trágica experiência do tráfico transatlântico de escravizados para Salvador na segunda metade do século XVIII. Né? Como essas pessoas, como esses homens e mulheres, resistiram e reexistiram naquele contexto. Então, essa é uma questão para a vida inteira. E durante o mestrado, eu concluí a graduação, né, já fazendo trabalho nessa perspectiva, e levei para o mestrado, utilizando os casamentos formais, realizados na Igreja Católica mesmo, celebrados por africanos e africanas, como uma janela, né? Eu utilizei os casamentos como uma janela para investigar como essas pessoas reorganizaram suas vidas depois da experiência do tráfico transatlântico. Né? Então, na ocasião, né, já no mestrado, eu escrevi sobre matrimônios, relações familiares, condições materiais de vida e mobilidade social de africanos que habitaram em Salvador entre os anos de 1760 a 1800. E a minha dissertação foi intitulada Sob os Olhos do Bonfim, Africanos em suas vivências matrimoniais, familiares e sociabilidades na cidade da Bahia no século XVIII. A freguesia de Nossa Senhora da Penha de Itapajipe, 1760 a 1808. E ela pode ser facilmente acessada no repositório institucional da Universidade Federal da Bahia. Né? Quando eu estava concluindo as pesquisas para fechar a dissertação, eu me deparei com um termo de batismo que me mobilizou muito. As fontes trazem
provocam isso, né? A gente, às vezes, sorri, às vezes chora, às vezes vibra com a personagem histórica que está ali, e essa fonte me mobilizou muito. Era um registro de batismo de Joana Gege, de 5 anos, pouco mais ou menos. Era filha de Feliciana, escrava de Joaquim Rodrigues, todos moradores na freguesia da Penha, de Itapajipe, em Salvador, e esse documento estava datado de 4 de novembro de 1779. Então, o que essa fonte revela para a gente? Né? Vários aspectos, mas vou destacar alguns. Primeiro, a gente tem mãe e filha africanas e uma criança africana de 5 anos, pouco mais ou menos, segundo o pároco registrou lá no termo de batismo. Então, significa que essa criança sobreviveu, né? Ela foi traficada num navio negreiro, chegou aqui com a sua mãe, sobreviveu e não foi separada de sua mãe. Num contexto em que tantas crianças não sobreviviam, né? Num contexto em que, tendo sobrevivido, tantas crianças foram separadas de suas mães, vendidas em separado, nos leilões, enfim. Essa criança sobreviveu. E essa fonte me deixou muito mobilizada, né? Emocionada mesmo, porque ali estava a família africana. A família africana na diáspora, mãe e filha. O que por si é um modelo raro de organização familiar na colônia, né? Então a gente vai ver mães e pais africanos com crianças crioulas, né? Ou seja, africanos, filhos de africanos de primeira geração. E a partir dessa fonte, eu decidi investigar mais detidamente aspectos relacionados à maternidade de mulheres africanas e afrodescendentes, escravizadas e libertas, habitantes de Salvador, na segunda metade do século XVIII. Então, esse tema eu venho trazendo do mestrado, né? Então, é toda uma trajetória pesquisando africanos e africanas habitantes de Salvador, no século XVIII, que me conduzem a pesquisar agora especificamente no doutoramento a questão da maternidade. Mas está tudo dentro de um grande guarda-chuva, que é o guarda-chuva da família escrava, né? Nos estudos sobre família escrava no Brasil, que tiveram início lá na década de 70, se a gente for pensar a tese do professor Robert Slane já, né, que é de 74. Ainda desenhando o projeto de doutorado, de 2016, 2017, eu tive acesso, né, às fontes digitalizadas pelo projeto do pesquisador baiano Urano Andrade, realizado em parceria com o professor João José Reis, nosso orientador, e com a Biblioteca Britânica. Um projeto hercúleo que possibilitou a digitalização de todos os livros de notas do tabelião, salvaguardados no Arquivo Público do Estado da Bahia. A gente está falando de mais de 400 livros de notas, né? Então, o que é um livro de nota? O livro de nota é uma documentação do cartório, uma documentação cartorária. Então, no período colonial brasileiro, no imperial também, havia os tabeliões, né? Tabeliões. Corta essa parte, por favor. Então, já desenvolvendo as pesquisas de doutoramento, eu tive contato, né, desenhando o projeto de doutorado, eu tive contato com a documentação dos livros de notas do tabelião, que se tornou acessível, né, graças ao projeto de digitalização realizado por Urano Andrade, um pesquisador baiano, em parceria com o professor João José Reis e com a Biblioteca Britânica. Esse trabalho hercúleo, digitalizou todos os livros de notas do tabelião registrados em Salvador durante o período colonial e o século XIX também. Então, um trabalho fantástico de disponibilização dessas fontes para quem quiser em qualquer lugar do mundo, gratuitamente. Então, era um desejo muito antigo trabalhar com as cartas de alforria, né? Eu já havia tentado pesquisá-las em 2010, mas estavam sobremaneira deterioradas lá no Arquivo Público. E a digitalização desse acervo
e a disponibilização dele online me permitiu trabalhar com essa documentação, e é essa documentação que eu tenho me debruçado nos últimos 4 anos, são os livros de nota de tabelião. Mas os livros de nota de tabelião trazem de tudo, né? Trazem registros de compra e venda, trazem registros de hipoteca, de empréstimos, trazem cartas de liberdade, enfim, toda a documentação de um cartório, né? Que na época da colônia eram cartórios privados, né? Você tinha um tabelião que recebia dinheiro para lavrar essa documentação. Então, uma coletânea de fontes fantástica e sobre as quais eu especificamente trabalho com as cartas de liberdade, ou as cartas de alforria. E é sobre, com essa documentação, principalmente, que eu desenvolvi esse texto que vai ser publicado na coluna Nossas Histórias do Guelé 10. Então, nesse texto, eu parto de um objetivo, né, é fruto da minha tese, doutoramento em construção, né, com a orientação do professor João José Reis. Nesse texto específico, eu parto de uma questão grande, que é analisar as justificativas utilizadas para a concessão das alforrias em Salvador, entre os anos de 1751 e 1766, e pensar como essas justificativas se relacionam com questões de gênero e maternidade. Especificamente, a partir delas, dessa análise das justificativas, eu pude constatar o protagonismo das mães negras, sejam africanas ou afrodescendentes, para a conquista das alforrias das crianças escravizadas. Então, por que eu estou nesse recorte temporal, né? Esse recorte da minha pesquisa, ele se relaciona com um dado apontado pela historiadora baiana Cátia Almeida, nossa colega na linha de pesquisa Escravidão e Invenção da Liberdade, quando ela diz no seu livro Escravos e Libertos nas Minas do Rio de Contas, Bahia, século XVIII, é uma das pesquisas com as quais eu mais dialogo, né? A professora Cátia Almeida diz: não há pesquisas sobre alforria em Salvador entre as décadas de 1750 e 1770. Fecha aspas. Porque a gente tem dois estrangeiros, historiadores estrangeiros que vieram para o Brasil e realizaram muitas pesquisas sobre o Brasil colonial. O primeiro deles, o Stuart Schwartz, né, que analisou alforrias num capítulo de fogo daquele livro, de fôlego, daquele livro Escravos, Roceiros e Rebeldes, né? Então, ali ele fez uma análise das alforrias no período de 1684 até 1745. E a professora Cátia Matoso investigou as alforrias também, mas do período de 1779 a 1850. E tem uma lacuna entre os dois. Então, de 1745 até 1778, a gente não tem trabalhos que analisem as cartas de alforria registradas em Salvador. Então, é justamente sobre essa lacuna que eu tenho trabalhado, né? É o recorte temporal da minha tese. Como fonte para esse texto, eu utilizei, né? Para esse texto tem um recorte aí, mas quando eu trago os dados, eu estou com um conjunto de fontes que é composto por 14 livros de nota do tabelião, que abarcam um período de 15 anos, 1751 e 1766. Então, é um recorte parcial do recorte total da tese. E a metodologia que eu empreguei para coletar esses dados foi o lançamento de todas as alforrias presentes nesses 14 livros, que abarcam esses 15 anos, o lançamento de todas as alforrias encontradas num banco de dados. Então, se trata de uma análise do total de manumissões do período, né? O total que sobreviveu, que estavam nesses livros, né? Porque a gente tem livros que saíram de uso, porque as traças comeram, porque os livros foram deteriorados mesmo, foram destruídos pela ação do tempo. Então, dos que sobraram, né, dessas alforrias que sobraram nesses livros, né, eu coleto todas e lanço no banco de dados. Porque a pesquisa do professor Schwartz e da professora Cátia Matoso eram por amostragem, né? Não pegavam todas as alforrias presentes nos livros, mas eu estou buscando uma análise que traga todas as alforrias que sobreviveram.
Como um diálogo bibliográfico principal, eu estou aceitando um convite de desafio feito por uma historiadora baiana também, a professora Adriana Dantas Reis, professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, em que ela faz um convite de desafio, eu penso assim, a todas as pesquisadoras e pesquisadores da história da escravidão. Então, ela nos provoca a refletir profundamente sobre o gênero como uma categoria útil de análise, uma categoria fundamental para interpretar a escravidão. Então, eu aceito esse convite, desafio da professora Adriana Reis, e olho para essas fontes, para as cartas de alforria, pensando as relações de gênero, as relações intragênero, né, mulheres entre si, e as relações intergênero, homens e mulheres. Então, pensando especificamente o tema do artigo, né, que passa por alforria, as relações de gênero e protagonismo materno. Então, quais as justificativas e quais as condições os senhores estabeleceram para alforriar seus cativos? E como isso se relaciona com as questões de gênero e maternidade? A gente sabe que a principal forma de conquista das alforrias passava pelo pagamento monetário mesmo, de custear essa carta de liberdade, seja com ouro, seja com dinheiro, seja com outra pessoa escravizada que era comprada para substituir. A historiografia chama isso de alforria por substituição. Aqui na Bahia a gente tem uma historiadora que tem se debruçado sobre esse tema, que é a nossa colega da linha de escravidão e liberdade, professora Daniele Santos Souza, com uma tese muito interessante, defendida pelo PPGH UFBA também, que em breve sairá em livro, e ela tem uma análise específica sobre alforrias por substituição. Então, escravos, senhores de escravos, mas que compraram esses outros escravos para dar em substituição a sua carta de liberdade. Então, além da alforria onerosa, aquela em que a pessoa pagou para receber a alforria, quais outros tipos de alforria existiam? Né? Ou melhor, quais outros caminhos eram utilizados para conquistar a alforria? O Stuart Schwartz, o historiador que trabalhou com o período anterior ao meu, localizou menção aos bons serviços prestados pelos escravizados em 47% das cartas investigadas. Nas minhas pesquisas eu localizei 51%, então Schwartz 47% aos 51%, estamos numa marca muito próxima, né, constatando a importância, né, dos bons serviços, né, ditos bons serviços que as cartas de liberdade trazem para que o escravizado ou a escravizada conseguisse sua liberdade. E aí o autor afirma que se tratava de um pré-requisito, os bons serviços seriam um pré-requisito. Mais curioso que nas fontes que eu localizei, e está no artigo que vai ser publicado no Guelé 10, eu localizei uma carta de alforria de uma escravizada que percorreu o caminho contrário. Ao invés de prestar bons serviços, ela foi insubordinada, o quanto foi possível. Eu estou falando de Josefa Antônia, uma mulher preta de São Tomé. Pessoas pretas eram as pessoas africanas, na época, né, era uma expressão utilizada para se referir às pessoas africanas, e preta de São Tomé, então, da costa africana, que era escrava do padre Francisco Xavier Filgueira. E a Josefa Antônia recebeu sua liberdade sem qualquer ônus monetário, abre aspas, segundo o padre, por ser desbocada e tratar todos de casa mal, e pelo padre, segundo ele, viver desgostoso. Então, o vigário estipulou apenas uma condição: sair fora da minha casa, nunca mais me aparecer diante de mim e nunca mais me pôr mais pé na casa. Então, a carta de alforria de Josefa Antônia vai na contramão dos bons serviços. Né? Ela conquistou a alforria dela justamente por ser insubordinada. E a gente tem um exemplo excelente de resistência cotidiana. Né? É claro que a gente pode problematizar porque que o padre não vendeu Josefa Antônia e sim deu a carta de alforria. Né? A gente pode ficar pensando por que isso aconteceu. Será que ele quis evitar o constrangimento de ter que explicar sobre o comportamento da sua escravizada na hora da venda, né? Esse seria
Era comum que, na hora da venda, a pessoa que vai adquirir perguntasse: mas esse é um escravo fujão, é uma escravizada fujona? Ou... Então, será que o padre estava fugindo disso? Então, fica aí para a imaginação histórica pensar quais as possibilidades. As motivações religiosas também foram constatadas, né, nesse conjunto de 1.026 cartas de alforria que eu estou analisando, mas em pouquíssimas, apenas 31 cartas trazem motivações religiosas, como por amor, pelo amor de Deus. Então, os baianos não estavam muito preocupados nesse período, as fontes indicam isso, né, não estavam muito preocupados com a religiosidade na hora de alforriar seus escravizados, não. E o pagamento está presente, pagamento monetário mesmo, está presente em 50,7% dos alforriados. Né? Além disso, a gente tem os laços de parentesco, a gente tem o reconhecimento da paternidade biológica pelo proprietário escravista e as redes de relações familiares também, que foram acionadas em várias ocasiões em Salvador. Cerca de 60% das pessoas alforriadas que tiveram suas manutenções custeadas por terceiros, né, por outras pessoas, contaram com parentes consanguíneos, com destaque para as mães. Então, as mães foram indicadas como responsáveis pelo pagamento das alforrias, mais que o dobro de vezes que os pais. Os laços de parentesco religioso, né, o apadrinhamento, também foram importantes para a obtenção da liberdade, né? Localizei 20 madrinhas e padrinhos assumindo os custos das alforrias de 25 pessoas, né? Ou seja, padrinhos compraram mais que uma alforria, por exemplo. Então, todas crianças, né? Para a gente entender a importância dos laços familiares. E aí esse dado, né, também possibilita constatar a vantagem que a descendência de pessoas africanas, né, os filhos das pessoas africanas tinham em relação aos africanos, né? Porque os padrinhos estão alforriando crianças, né, portanto, nascidas aqui deste lado do Atlântico, principalmente. A gente também localiza alforrias em que os pagantes não tinham qualquer relação, pelo menos não foi explicitada no documento, com as crianças alforriadas, né? Então, foram 13 homens e uma mulher que custearam as alforrias, mas a carta não traz explicitado quem. Então, pensando os dados de Salvador, chama atenção também a presença de pagantes de alforrias que não tinham relações, pelo menos não foi explicitado nas cartas de alforria, as relações dessas pessoas com quem estava sendo alforriado, né? Então, esses benfeitores, a gente não consegue identificar qual a relação deles com esses alforriados. Ainda analisando as pessoas que custearam alforrias de terceiros, né? Eu localizei alguns benfeitores custeando alforrias de pessoas que aparentemente, né, a documentação não traz nenhuma relação, né? Então eu localizei 13 homens e uma mulher que pagaram as alforrias de outras pessoas e a fonte não traz qual a relação dessas pessoas entre si, né? A gente pode especular, será que essas pessoas estão sendo intermediárias de um pagamento? Enfim, a fonte não nos possibilita responder. Pensando no diálogo historiográfico, né, para avançar na perspectiva da análise da maternidade e a conquista das alforrias, eu trago uns dados aqui, uma constatação do historiador Jucá Sampaio, do Rio de Janeiro, que constatou que o número de escravizados que tiveram as suas alforrias custeadas pelos padrinhos era igual ao número de escravizados que tiveram suas alforrias custeadas pelas mães. Então, para esse autor, o papel materno parece ter sido, sobretudo, de construir uma rede de relações sociais que possibilitasse a liberdade das crianças, fosse através de seus pais ou de outras formas de relação, como o compadrio. Pois para ele, a libertação das crianças era, para as mães, muito mais uma tarefa de terceiros do que delas. E aqui eu quero destacar essa conclusão do historiador Jucá Sampaio, que coloca as mães negras como
muito mais intermediadoras da conquista da liberdade das suas crianças do que peças fundamentais no processo. E essa constatação dele não tem validade alguma para Salvador. Né? Para o caso de Salvador, os dados aqui pesquisados refutam completamente essa afirmação, uma vez que as mães foram responsáveis não apenas pela maioria das alforrias pagas, custeadas por terceiros, como vocês vão poder constatar no artigo do Guelé 10, como pelos bons serviços registrados nas dezenas de cartas analisadas. Isso para Salvador, os dados da minha pesquisa, né? Então, do total de crianças alforriadas, né? A documentação chama de inhas, principalmente, no mínimo, 29,3% tiveram registradas em suas cartas de liberdade justificativas como pelos bons serviços que de sua mãe tenham recebido. E isso em todos os tipos de cartas. Isso em cartas onerosas, em cartas não onerosas, em cartas condicionais, em que se estabelece uma condição para a alforria, me servir até a minha morte, por exemplo, e condicionais onerosas, quando se estabelece uma condição e ainda se reivindica o pagamento monetário. Então, essas cartas foram pagas tanto pelas próprias mães, quanto por madrinhas, padrinhos e pais. Estou chamando a atenção para um dado novo. Né? Então, o papel das mães das crianças escravizadas ia muito além do pagamento de suas alforrias e das suas crianças, e do convencimento dos pais e padrinhos para financiar essas alforrias. O papel das mulheres escravizadas se apresentava, sobretudo, na micropolítica das negociações com os proprietários. E isso inclui um elemento fundamental que foi negligenciado em todas as pesquisas históricas realizadas até o momento, que eu pude consultar, que se trata dos serviços prestados pelas mães das crianças alforriadas. Então, o professor Stuart Schwartz já tinha apontado em seus estudos, né, que os bons serviços eram um pré-requisito para a alforria. Ok, mas nem ele, nem nenhum historiadora do tema observou em sua análise a diferença dos bons serviços prestados pela mãe. E isso é algo importante de se destacar, porque o caminho da negociação até a conquista da alforria passava por anos de serviços prestados por essas mães, que deveriam acumular as tarefas do cativeiro com a da maternagem, deveriam ainda atentar ao oferecimento do melhor serviço possível aos senhores, sob o risco de comprometer toda a negociação para a conquista da alforria das crianças. Então, no texto, na minha pesquisa, né, vocês vão poder ver alguns casos, algumas cartas de alforria em que fica muito claro o papel das mães. Um deles é o caso de Francisco, mulatinho de 2 anos de idade. Esses termos que aparecem nas alforrias, mulatinho, pardinho, crioulo, são categorias étnico-raciais da época. O mulatinho e o pardinho estão no campo dos mestiços, né? Os filhos de pessoas, filhos de relações interraciais. O crioulo ou a crioula é o descendente de africano em primeira geração. Então, filho de 2 africanos, crioulo de primeira geração. E aí você ainda tem o crioulo de segunda, de terceira. Então, o crioulo são as pessoas pretas, de pele preta, nascida no Brasil. Já os pardinhos, os mulatinhos, cabras, a gente também aparece na documentação esse termo, cabra, se referem aos mestiços em geral, frutos de relações interraciais. Então, a gente vai falar do caso de Francisco, que é um mulatinho, de 2 anos de idade, segundo a alforria, cuja senhora, a madre Joana Josefa, religiosa professa no convento de Santa Clara do Desterro, outorgou a carta de liberdade pelo preço de 20 mil réis, que foram pagos por Bernarda, a mãe de Francisco Mulatinho, que era uma escrava crioula, e qual justificativa essa senhora apresentou na carta, né? Então, ela afirma que a mãe de Francisco a serve, abre aspas, com zelo, caridade e prontidão há anos, desde quando a madre entrara no convento. Então, Bernarda comprou a alforria
e a alforria do seu bebê quando ele ainda se encontrava no seu ventre. Então, essa é uma das cartas de alforria que estão lá no texto do portal Guelé 10, que mostram para a gente a importância desses bons serviços prestados pelas mães para a conquista das alforrias de suas crianças. Então, portanto, protagonismo materno. Uma outra carta que eu localizei, que ilustra esse protagonismo materno para a conquista da liberdade das crianças escravizadas, é a carta de Maria, preta de nação Angola, que precisou servir ao seu proprietário por quase 3 décadas para ver a si mesma e a sua descendência livres do cativeiro. Alexandre Mendes Navarro era o senhor dela e justificou na carta de liberdade o ato afirmando que, pelo amor de Deus e pelos bons serviços da dita sua mãe, que há 27 anos me serve. Então, das 1.026 cartas de alforria coletadas até o momento por mim, 69% trouxeram alguma justificativa para o ato. Dessas que trouxeram alguma justificativa para o ato de conceder alforria, 51% referiam-se aos bons serviços prestados pelos próprios alforriados ou por suas mães. E separando os bons serviços prestados, 1/4 das manumissões mencionam os bons serviços prestados pelas mães, ou seja, 25% daquelas que alegam bons serviços. Índice alto, nada desprezível. Então, isso é revelador da centralidade das mulheres nas estratégias familiares de conquista das alforrias, e essa centralidade se torna ainda mais patente quando se verifica que 42% dessas cartas concedidas pelos bons serviços maternos foram concedidas gratuitamente. Gratuitamente, leia-se sem ônus monetário, né? Sem dinheiro envolvido, porque a gente não pode considerar na prática que foi gratuitamente, uma vez que a pessoa serviu tantos anos, né? Estava cativa por tantos anos, então não dá para considerar que a alforria foi otorgada gratuitamente, né? Então a gente fala sem ônus monetário. Um outro caso desse é o caso de Francisco, Estevão e Maria, né? Mulatinhos também, escravos de Dona Polônia Ximenes de Aragão e da sua irmã, No Ximenes de Aragão. Eles eram filhos de Francisca, uma mulher cabra, né, de categoria étnico-racial classificada como parda, que era escravizada dessas senhoras. Né? E eles foram alforriados gratuitamente em 31 de março de 1760, e as senhoras alegaram feito dizendo, abre aspas, pelo amor com que os criei e bons serviços e boa obediência que sempre tive e tenho da dita sua mãe. Então, a alegação explicita as expectativas senhoriais que pairavam sobre o comportamento das mães escravizadas, né? Boa obediência, bons serviços e boa obediência. Então, as 3 crianças foram alforriadas sem ônus monetário, que não é pouca coisa. Então, ao mesmo tempo, é de se imaginar, né, a elevação do estado de vigilância a que eram submetidas essas mulheres, especialmente depois da experiência da maternidade, né? Quando se tornavam responsáveis por atender aos reclames senhoriais, não apenas visando abrir caminhos ou não os obstruir para conquistar a liberdade, né, a própria liberdade, mas também, em primeiro lugar, para a alforria dos filhos. Então, a mulher escravizada ficava muito mais vigilante sobre o que fazer, quando fazer, o proceder, como servir, servir ainda melhor. Eu tenho uma criança agora. Então, esses elementos evidenciam a dimensão produtiva e reprodutiva do trabalho dessas mulheres escravizadas, que se dava de modo concomitante e incessante. Então, denuncia também o acúmulo de jornadas a que essas mulheres sempre foram submetidas na sociedade patriarcal brasileira, que engloba o trabalho na rua, o trabalho doméstico, o sobrepeso das atividades impostas pela cultura do cuidado, né, que secularmente impõe às mulheres as tarefas reprodutivas e materiais com bebês, crianças doentes, idosos, bem como o asseio dos ambientes, o preparo dos alimentos, a gestão dos lares, então, tudo isso a cultura do cuidado impõe às mulheres secularmente. Né? Para ler mais sobre cultura do cuidado no campo da história, eu recomendo a tese da historiadora Karine Damasceno, nossa colega da linha de pesquisa Escravidão e Invenção da Liberdade. Então, esses elementos
evidenciam a dimensão produtiva e reprodutiva do trabalho das mulheres escravizadas, né, que se dava de modo concomitante e incessante. Denuncia também o acúmulo de jornadas a que as mulheres sempre foram submetidas na sociedade patriarcal brasileira, que engloba o trabalho na rua, o trabalho doméstico, com o sobrepeso das atividades impostas pela cultura do cuidado, que secularmente impõe às mulheres as tarefas reprodutivas e maternais, com bebês, crianças, doentes, idosos, bem como o asseio dos ambientes, o preparo dos alimentos, a gestão dos lares, né? Para ler mais sobre cultura do cuidado, eu recomendo a tese da nossa colega da linha de Escravidão e Liberdade, também integrante da linha da rede de historiadoras e historiadores negros, Karine Damasceno. No começo da tese dela também discute um pouquinho sobre cultura do cuidado. E a invisibilização desse tema, do acúmulo de jornadas na historiografia, revela o caráter patriarcal presente nesse campo do saber também, que não destacou a sobrecarga de trabalho feminino na escravidão, né? Que as mães cabia todas essas atividades e o maior esforço, como eu tenho argumentado aqui, na empreitada da conquista da liberdade das crianças, né? Porque a elas cabia negociar cotidianamente com os proprietários e cuidar das crianças, conseguir o valor para os pagamentos das alforrias, ou conseguir dos pais, dos padrinhos, outros benfeitores, ou credores, porque também se tomavam empréstimos para pagar alforrias, e além de prestar os bons serviços aos senhores e senhoras, né? Que era a condição determinante para o sucesso da empreitada, como as cartas de alforria têm evidenciado aqui. Na tese, eu faço um esforço de discutir também a paternidade de homens africanos e afrodescendentes, né, escravizados e libertos. Né, é um tema que a historiografia ainda precisa se debruçar mais, mas eles não estão de todo invisíveis na documentação, né, como eu argumentava mais cedo. Há casos em que os pais custearam as alforrias das crianças, né, e nas minhas pesquisas isso gira em torno de 19% das alforrias custeadas por terceiros, né, os pais estão ali com 19%, mas as mães estão com mais o dobro, né, 19%. Mas o que eu quero argumentar aqui é que não é natural que, na enorme maioria das vezes, as mães fossem as responsáveis por prestar os ditos bons serviços aos proprietários, né. Como eu demonstrei, 43% das alforrias que alegam os bons serviços foram bons serviços prestados pelas mães e foram concedidas gratuitamente essas alforrias, né? 25% do todo das alforrias que alegam bons serviços foram alforrias que alegam bom serviço das mães, e desse total, das 43% foram concedidas sem ônus monetário, né? Sem dinheiro envolvido. Mas não é natural que só as mulheres fossem responsáveis pelos bons serviços, né? Isso está relacionado com uma construção ideológica operada pela sociedade patriarcal escravista do papel social das mulheres como as principais e muitas vezes as únicas responsáveis pelos filhos, né? Então, nessa sociedade, do período escravista até aqui, a paternidade é facultativa, ao passo que a maternidade é compulsória. Os homens decidem se vão assumir ou não os filhos, mas às mulheres isso é algo imposto, né, historicamente. E a gente observa isso em diversos aspectos da sociedade, desde o número expressivo de famílias monoparentais femininas e negras existentes no Brasil. Os últimos dados que eu consultei falavam em cerca de 60% de lares chefiados por mulheres no Brasil. E se a gente for observar também a questão dos jovens em situação de cárcere, né? Quem são essas pessoas que vão visitar esses jovens em situação de cárcere? São os pais ou as mães, né? Então a gente vê a permanência desse traço, dessa ideologia que atribui às mulheres essa condição de as principais ou as únicas responsáveis pelos filhos, né? Era imposta uma condição de tripla jornada de trabalho. Muitas delas, mães escravizadas, trabalhavam ao ganho nas ruas, vendendo alimentos, trabalhando diversos
venda de diversos produtos nas ruas, trabalhavam no âmbito doméstico também, principalmente porque a gente está falando de escravidão urbana, em que os proprietários escravistas tinham poucos escravizados, então eles se dividiam entre os trabalhos na rua e os trabalhos domésticos, além da gestação e os cuidados com os próprios filhos e também os filhos dos senhores e senhoras escravistas, né? E nesse caso, nesse último caso de zelar pelos filhos dos senhores, eles estão zelando por algo que representava uma propriedade para o senhor, né? No caso de cuidar dos próprios filhos. Ou seja, bons serviços em triplo. E assim a gente evidencia alguns modos como a experiência da escravização das mulheres foi diferente da escravização dos homens. Então, todo o exposto tem o objetivo de afirmar a centralidade das mães escravas no esforço de conquista da liberdade legal para as novas gerações de escravizados nascidos na América Portuguesa. Nesta apresentação, eu conversei com vocês sobre o meu artigo intitulado Protagonismos de Mães Negras, Alforrias e Relações de Gênero no Brasil Escravista, que será publicado na coluna Nossas Histórias, no portal Guelé 10, Instituto da Mulher Negra. E nesse texto, a partir das cartas de liberdade registradas em Salvador, em meados do século XVIII, eu demonstro como a atuação das mães africanas e afrodescendentes, escravizadas e libertas, foi fundamental para a conquista da alforria das crianças escravizadas. Então, nesse sentido, eu operei uma análise da conquista da liberdade legal pelas pessoas escravizadas, mobilizando as categorias gênero, raça e classe, e pensando especificamente as experiências de maternidade de mulheres negras no Brasil escravista. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.